Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de respeito, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honroso, se é virtude ou louvável, nisso pensai. Essa é uma leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, versículo 8, e ela explica, né? Ela introduz aquilo que a gente vai trabalhar no nosso podcast aqui, no podcast Viver Virtudes, né? Nós vamos estar aqui tentando trabalhar o que seriam virtudes, como adquiri-las, como vivê-las. Não é à toa o nome desse nosso podcast, que desde já eu apresento e ratifico. Viver Virtudes. Virtudes é algo que não é apenas para a gente conhecer, é uma coisa que a gente tem que viver. O objetivo aqui, então, não é só fazer com que as pessoas que estejam ouvindo esse podcast passem a refletir mais acerca desse assunto, mas, sobretudo, que elas passem a vivenciar esse assunto. E não só elas, eu também, né? Nunca eu posso admitir que o ensinamento que eu tive já há alguns anos, se a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que ensinar, né? Então esse é um assunto já estudado durante muitos anos, que agora eu gostaria de dividir com as pessoas, não importa se próximas ou não a mim, e de repente tá trocando ideias, né? Hoje é uma gravação quase como um monólogo aqui, tirando meu amigo Murilo aqui do estúdio, que tá batendo, entre aspas, um papinho comigo acerca do assunto. Um dia a ideia é trazer mais pessoas para conversar, para discutir, para somar, né? Somar naquilo que a gente pode estar trabalhando quando a gente fala de virtudes. Então, essa que é a ideia do programa. Falar acerca de virtudes, quais são elas, como adquiri-las e como vivê-las. Só rapidamente um spoiler: virtudes são hábitos saudáveis que regulam os nossos atos e que nos propiciam domínio e alegria. Alegria, acho que essa é a palavra do programa, né? Daqui a pouco nós vamos conversar, vamos adentrar um pouco mais na forma pela qual a gente vai abordar esse tema, e a gente vai tentar fazer isso da forma mais leve possível. É um assunto sério, mas que deve ser abordado de forma leve, de forma suave, de forma alegre. Então eu creio que é isso, para a gente finalizar no começo, esse nosso primeiro tópico, e daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, o que foi pensado a título de método, né? A título da forma pela qual a gente vai desenvolver esse assunto? Como é que a gente vai, então, trabalhar a questão das virtudes? Primeiro, através de bibliografia, né? Algumas obras, alguns livros meditados durante esses anos. O primeiro deles, A Conquista das Virtudes, né? Um livro que eu recomendo demais para quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, do Padre Francisco Fausto. Virtudes Fundamentais, as Virtudes Cardeais e Teologais, do filósofo Josef Pieper, também um livro muito bacana que trata acerca desse assunto. Um livro que agora, de um pensador contemporâneo, ele está muito em evidência atualmente, o Jordan Peterson, 12 Regras Básicas para a Vida. Ele é um filósofo e psicólogo. 12 Regras Básicas para a Vida, um antídoto para o caos. Esse é o título integral do livro. Então a gente vai falar a partir de bibliografia, daquilo que a gente lê acerca do assunto, outros podcasts, alguns vídeos do YouTube, tudo isso a gente vai estar mencionando aqui durante os programas, para que quem tenha de repente um interesse maior num aprofundamento do tema, possa ter as fontes seguras de onde buscar aquilo que deve ser aprofundado. Mas, e talvez esse seja o grande diferencial aqui do nosso podcast, é o fato que nós vamos também nos socorrer da sétima arte, nós vamos nos socorrer do cinema, né?
Então nós vamos estar trabalhando a partir da psicologia de determinados personagens, algumas virtudes que cada um deles possui. Então a gente vai falar de uma série de filmes. Eu, especialmente, sou um aficionado pelo cinema dos anos 70, 80, 90, inclusive o início dos anos 2000 também. Infelizmente isso acaba entregando a minha idade, mas seja como for, essa que é a ideia então. Então a gente vai receber alguns convidados muito especiais aqui no nosso podcast. Nós vamos receber o Obi-Wan Kenobi, nós vamos receber Darth Vader, nós vamos receber o personagem Ferris Bueller, nós vamos receber o Tenente Frank Drebin da Polícia de Chicago do filme Corra que a Polícia Vem Aí. Nós eventualmente vamos receber até a One, acho que é One, né? Do Stranger Things. É isso, é Eleven, a H que está aqui comigo, eu estou com uma convidada aqui hoje também no programa. A Eleven, então, né, do Stranger Things também pode ser uma das nossas convidadas. Nós vamos conversar também com o Rocky Balboa. Enfim, nós vamos, a partir dos personagens, de inúmeros personagens do cinema, traçar as virtudes que esses personagens têm e de que forma que isso pode contribuir para as nossas vidas. Aí acho que a gente vai conseguir fazer uma coisa bacana, né? Justamente unir essa parte conceitual com a parte da arte e com a parte da vivência. Eu espero que seja agradável para todos, que seja uma coisa suave, como já dito anteriormente, que seja uma coisa alegre e que fundamentalmente as pessoas, ao terminarem de ouvir o podcast, tenham vontade de viver aquela virtude com um sorriso nos lábios, ok? Essa que é a nossa ideia então, e assim a gente encerra aqui o nosso segundo bloco. Espero que realmente seja uma viagem agradável para todos nós, esse podcast, que ele nos faça refletir, nos faça pessoas melhores. Não sei se vocês notaram, né? Mas eu gostaria então de esclarecer que, além aqui do meu querido amigo Murilo, que está aqui comigo aqui gravando esse podcast, hoje eu estou com duas convidadas muito especiais. Uma eu já falei agora há pouco, ela não gostaria de se identificar, então ela vai ser chamada como H. E eu também estou com uma outra convidada super especial, que também está atuando aqui nos bastidores. Há uma grande possibilidade, inclusive, dela ser a minha empresária nesse ramo, que é a Amy. A Amy também está aqui hoje conosco, né? A H teve a felicidade de corrigir-me quando eu, de forma equivocada, confundi One com Eleven. Então eu vou pedir perdão para os meus ouvintes acerca disso. Mas que bom, né? Que bom que eu estou tendo um apoio aqui do meu staff. Né? São duas moças que não gostariam de se identificar. Então é a H e a M. O meu nome vai ficar oculto por enquanto. Talvez eu fale algum dia, talvez eu não fale, talvez isso seja um mistério, né? Evidentemente, para os que me conhecem, provavelmente não será um mistério, mas a gente nunca sabe quem vai ouvir esse podcast. Então você aí que não me conhece, não vai ser agora que você vai me conhecer. Então, para finalizar esse nosso primeiro dia, nosso primeiro podcast, eu gostaria de ler uma passagem, na verdade, transmitir a leitura de uma passagem desse pensador extraordinário, né? Um pensador extraordinário. Eu tenho lido as obras dele e realmente vale muito a pena. É um homem que, antes de mais nada, ele é honesto com ele mesmo. Eu acho fundamental isso. E isso também é uma virtude muito grande. Antes de nós sermos honestos com os outros, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Durante muitos anos eu não fui honesto comigo mesmo, às vezes ainda não sou. Estou lutando para ser. Espero que esse programa me ajude. Mas esse pensador aqui, Jordan Peterson, ele é muito honesto com ele mesmo e, portanto, acaba sendo com os outros. Eu vou passar, então, nessa participação especial de hoje, a palavra para H, que vai concluir esse programa com uma passagem do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, que já sugeri antes para a leitura dos ouvintes.
Está na página 164 e o subtítulo é Arrume Sua Vida. Considere suas circunstâncias. Comece um pouco. Você aproveitou totalmente as oportunidades que lhe foram oferecidas? Está se esforçando em sua carreira ou mesmo em seu emprego? Ou está deixando que a amargura e o ressentimento o detenham e arrastem para baixo? Você fez as pazes com seu irmão? Está tratando seu cônjuge e seus filhos com dignidade e respeito? Tem hábitos que destroem sua saúde e bem-estar? Você realmente assume suas responsabilidades? Você disse o que precisava dizer a seus amigos e familiares? Há coisas que você poderia fazer que deixaram as coisas ao seu redor melhores? Você arrumou sua vida? Se a resposta for não, tente isso. Comece a parar de fazer o que você sabe que é errado. Então é isso, né, pessoal? Para um primeiro programa, imagino que a gente tenha passado a ideia do que vai ser esse nosso bate-papo aqui, eu com vocês ou eu com eventuais convidados que estiverem aqui com a gente. Eu estou aqui no estúdio e coincidentemente eu estou olhando agora pro Baby Yoda. Para quem viu Mandalorian, eu vou sempre tentar puxar para algum personagem. Para quem viu Mandalorian, que é uma série, né, da Netflix, da Disney. Ainda bem que o Murilo tá aqui agora, como é bom ter staff. Sabe que o Baby Yoda, que na verdade não é o Yoda, ele não fala, né? E hoje quem não falou foi a minha outra convidada, a Amy. Só que o fato dela não ter falado não significa que ela não ajudou bastante. Então eu gostaria de oferecer muito especialmente esse primeiro programa à minha família, minha esposa e as minhas filhas, as minhas duas convidadas que estão aqui, que não necessariamente são as minhas filhas, e ao meu querido amigo Murilo, que teve a paciência de estar aqui hoje num sábado à tarde com um jogo de futebol muito bacana aqui próximo, que eu também não vou falar qual que é esse jogo, para não deixar muito claro quem eu sou e de onde estamos gravando, né? Mas ele deixou talvez compromissos, enfim, num sábado à tarde para estar aqui com a gente hoje. Espero que todos vocês possam viver virtudes a partir do nosso programa, ou que pelo menos isso seja um incentivador para todos vocês. Então é isso, né, pessoal? Gostaria de agradecer então aí por essa nossa primeira oportunidade juntos e dizer para vocês que no nosso próximo programa nós vamos receber um convidado especial. Lógico que não de corpo presente, né? Nós o receberemos na mente, nos nossos intelectos. Então nós receberemos aqui Obi-Wan Kenobi, um Jedi de altíssimo gabarito para nós tratarmos da virtude da prudência. O que esse personagem tem a nos ensinar, né? Quando a gente fala de prudência, como que ele pode nos inspirar no nosso dia a dia a sermos pessoas mais prudentes? Principalmente entendermos o que é a prudência. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas têm uma noção equivocada acerca dessa virtude, e eu tenho certeza que esse personagem vai trazer uma luz para esse assunto. Tá bom, pessoal? Um grande abraço então a todos e até a próxima.